Tudo que fizeste no passado, tu farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. É Mateus 10, 29. Por acaso, não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas, porém nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isto aconteça. Porém, nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixa que isto aconteça. Nada acontece na nossa vida se não tiver a autorização do Pai. Meu pai, que não era evangélico, era até maçom. Eu acho que eu lembro do meu pai ir na missa só em casamento. Quando era convidado para padrinho ainda. Se fosse convidado, ele só ia para a festa. Mas ele tinha uma coisa que, desde criança, e eu escutava ele falar isso: não cai uma folha de uma árvore se não tiver autorização de Deus. Eu era criança ainda, meu pai falava isso. E é a pura verdade. A gente reclama, murmura, quer que aconteça, que nem eu disse na oração, né? Ontem, mas e se não é da vontade de Deus? A gente quer para ontem, mas e se não é da vontade de Deus? Ai, Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu trabalho, mas eu não estou crescendo, tal. Isso não é o teu tempo. E se não é a vontade de Deus? Hoje aconteceu um caso lá no meu escritório. Começou ontem, na verdade. Um casal aqui de Bandeirantes foi lá para resolver um problema de uma moto. E chegaram lá ontem, comecei a fazer as papeladas, tudo. Aí faltou algumas coisas, tiveram que vir embora. Aí ficaram, ele não levou a moto, nada para fazer vistoria. Seja bem-vindo em nome de Jesus, Tião. Feliz em te ver aqui, Tião. Aí ficaram de voltar hoje, foi cedo tudo. Aí o casal foi com a moto cedo hoje lá. Chegando lá, esqueceram o principal, a documentação. Ontem faltou algumas coisas, voltaram, ficaram. Eu falei, se vocês chegar com tudo, amanhã, que foi hoje, às 9 horas da manhã, 10h30, 11 horas, vocês estão indo embora com tudo arrumadinho. Chegaram 9 horas da manhã, esqueceram os documentos principal. A mulher ficou tão nervosa que ela começou a chorar, isso não é possível, tal. Eu falei, esquenta a cabeça não. Foi em tudo dar graça. Se aconteceu isso, eu falei, você é temente a Deus? Ela falou, até demais. Então, se aconteceu isso, pode ser um livramento. Pode ser algo que vocês precisam esperar. Então não esquenta a cabeça não. Entrega na mão de Deus. Aí ela acalmou tudo. Falou, faz o seguinte, vão lá.
almoça lá na casa de vocês, tal. Depois do almoço vocês voltam aí, não tem problema. Vocês vão gastar um pouquinho mais de combustível, mas a gente resolve. Aí foram, travou o sistema, pendeu o processo. Eu falei, glória a Deus. Ela começou a ficar nervosa de novo. Nossa, porque o marido dela tem que ir embora esse final de semana, ele trabalha fora, tal. E ela falou, algum propósito tem, irmãos. Até eu li cedo para ela, até eu li isso aí para ela. Falei, não cai, meu pai sempre dizia, não cai uma folha de uma árvore, se Deus não permitir. Até li Eclesiastes 3 também lá para ela, falei, tudo tem um tempo, tudo tem uma hora, as coisas não é do jeito da gente, esquenta a cabeça não, que tudo vai dar certo. Aí foi 4 horas da tarde, eu consegui terminar tudo para ela lá, né? Ele falou, agora vai em paz, talvez é um livramento para vocês. Em tudo dai graça. E assim é na vida da gente. Aquele que segue a Deus, aquele que entrega a vida, aquele que prioriza as coisas de Deus, Deus cuida. Deus cuida. Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isto aconteça. Nada acontece na vida daquele que teme a Deus, se Deus não permita. Então seja fiel mesmo a Deus, busca a Deus, entrega na mão dele. Mas minha vida está andando daqui de morro abaixo, está tudo, algum propósito tem para você dar testemunho. E nem aconteceu comigo há 2 anos, né? Quando que eu ia imaginar que eu ia passar por uma situação que eu passei, né? Câncer no pescoço, caso meio, né, que podia desenvolver, talvez hoje eu nem aqui estava, ou estava de cama, mas Deus tinha um propósito, para testemunhar, para ver o poder dele. Então não murmure, irmãos, ao contrário, ora, entrega na mão dele, fala, Senhor, eu tenho pressa, mas está aqui, que seja feito no teu tempo, conforme a tua vontade e do teu jeito. Entrega a tua vida mesmo, prioriza as coisas de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, aqui, Pai, nós entregamos, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. E que seja feito, Senhor, tudo conforme a tua vontade e não a nossa. Por isso nós entregamos, Senhor, nesta noite, todos os problemas, entregamos nossa saúde, nossos negócios, nosso lar, nossa família, em tuas mãos, Senhor. E que seja feito, Senhor, tudo conforme a tua vontade e no teu tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós já oramos, mas mais uma vez, Senhor, aqui nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida da pastora Rosângela. Que o Senhor venha, ó Pai, está usando ela mesmo nesta noite, ó Pai. Que venha sair dela aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A paz, irmãos. Primeiramente, eu vou só pedir para vocês se levantar um minutinho. Só feche os olhos e tenta lembrar a primeira vez que vocês vieram aqui, como vocês estavam, o que Jesus falou com vocês, e o que mudou na vida de vocês a partir do momento que vocês se posicionaram em estar aqui novamente.
Isso trouxe alegria no coração de vocês? Isso trouxe paz no coração de vocês? Agora eu vou só fazer um comentário. Vocês com os olhos fechados, a expressão que estava no rosto de vocês não era a expressão da alegria que o Senhor quer que vocês estejam. E isso é para uma reflexão. Porque quando a gente lembra de algo que impactou, algo que mudou a vida da gente, a expressão do rosto da gente muda. Mesmo com os olhos fechados, a gente põe aquele semblante de alegria, um sorriso. E olhando daqui, eu percebi que a maioria, o semblante está carregado, está pesado, está triste, está angustiado. E isso faz com que Deus toca no coração de vocês hoje, como tocou no primeiro dia. E liberta nós desses pensamentos que está nos trazendo tristeza, que está nos trazendo peso. Então vamos orar, com os olhos fechados. Senhor Deus, pode repetir. Estamos aqui com gratidão por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor fará. Peço perdão por ainda estar insatisfeito, sentindo medo, frustração, aflição, que não deixe transparecer tudo aquilo que o Senhor já fez. Clamo a Ti a misericórdia, porque eu quero a Tua presença. Se a Tua presença está aqui, eu tenho que senti-la. O Senhor me tocar de uma forma como nunca tocou, arrancando de mim tudo isso que não me faz feliz. Agradeço a Ti por mais uma oportunidade de estar na Tua casa e recebendo tudo aquilo que o Senhor vai derramar nesta noite. Amém? Pode sentar. Que o Senhor tenha tocado no coração de cada um de vocês, como tocou no meu, de nós estarmos como um terreno fértil, para que a palavra venha, a semente venha ser lançada e venha produzir frutos. Porque se a palavra for lançada e o terreno tiver rochoso, ela não vai brotar. A hora que sair ali na porta, já vai murchar. Então vamos estar atentos a tudo que Ele vai falar. Pedir muito a direção dEle, para que essa noite não fosse uma noite como as outras, mas que fosse uma noite que é onde nós possamos nos arrepender de tudo aquilo que está entristecendo o coração do Pai. E para isso, nós temos que
ser sincero com nós mesmos. Porque o apóstolo Paulo disse, né? Que ele se sentia o menor dos santos e maior dos pecadores. Ali, nessa palavra dele, teve humildade, teve honestidade, que ele declarou quem ele era. E olha quem foi o apóstolo Paulo. Tenta imaginar nós perto dele, quem nós somos. E ele falou que ele ainda não fez tudo que ele tinha que ser feito. Com humildade. Porque o que ele deixou na palavra para nós lermos é tudo que é Jesus. E não era para engrandecer ele de jeito nenhum. Porque Jesus é tudo em nossas vidas. Ele deixou grandes homens do Senhor nessa terra. Nós somos soldados, um exército dele, que ele está forjando para que possamos ser mais do que Paulo foi. Que Jesus disse que nós iríamos fazer muito mais do que ele fez. E será que nós estamos olhando para Jesus? Ou estamos olhando para nós mesmos? Para nossas vontades, para os nossos desejos? Porque se nós continuarmos olhando para a nossa vontade e para os nossos desejos, nós vamos sempre sentir frustrado. Porque o ser humano, ele é insatisfeito. Nada está bom. Nada. E Deus fala, se nós estivermos nele e ele estiver em nós, não vai existir tristeza. Por mais que nós estivermos passando por uma tempestade, se nós conhecermos Deus verdadeiramente, nós vamos saber que Ele está conosco. Mas o primeiro balanço do barco, o que nós fazemos? Desesperamos. Ficamos desatentos. Descontrolamos. Isso é um sinal que nós estamos olhando para nós mesmos, esquecendo que nós temos um Deus que cuida, que zela para que a palavra dele se cumpra. Como o pastor Edmar disse, não tem uma folha de uma árvore que cai sem a permissão de Deus. Então, na nossa vida, nós tendo colheitas de muitas coisas que nós plantamos. Mas essa colheita é para transformar nossas vidas. E essas colheitas, elas deixam cicatriz. Ela deixa cicatriz. Só que a cicatriz é para que nós lembrarmos da grandeza do poder de Deus, que nos tirou das trevas, que nos trouxe para a luz, que colocou no caminho, que vai nos levar de volta para Ele. Então, essa noite, eu quero falar aquilo que o Espírito Santo deixar eu falar. Porque eu falei assim, eu não quero falar nada que venha de mim. Aí eu me organizei
desorganizadamente. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai colocar tudo isso aqui em ordem, na minha mente. Tá? Amém? Então, hoje vamos falar sobre nós nos enchermos da presença de Deus. Nos enchermos da presença de Deus. Davi, coloca para mim Mateus 12, 44, 45. Então diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Aí, volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois saí, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Então esse versículo, a hora que eu li ele, veio na lembrança o meu testemunho. Que a casa estava vazia. E aonde o inimigo fez uma bagunça, da qual quase perdi minha vida. Porque morte, tem a morte física e a morte espiritual. A morte física é vista com os nossos olhos, uma partida. Mas a morte espiritual, você está aqui, vivendo aqui, mas não sentindo nada daquilo que Deus quer para nossas vidas. É a mesma coisa de um sepulcro caiado. Só está aqui, mas aqui está vazio. Nada enche, nada preenche. E quanto mais eu pensava que eu estava bem, bem pior eu estava. E quando Deus tocou nas feridas, que hoje são cicatrizes, eu nem sabia que existia. Porque estava guardadinha. Como esse baú aqui, ó. Bem guardadinho, fechadinho. Que nem eu tinha acesso. Só que quem veio para matar, roubar e destruir, estava acessando tudo. Quando Deus colocou as mãos e disse: aqui você não toca mais, foi aonde que cicatrizou. Da onde que eu posso falar hoje que eu sou liberta, eu sou curada, sou livre, no poder que há no nome de Jesus. Mas quando eu pedi para vocês fechar os olhos, a expressão que eu vi é que vocês estão tristes. Tendo um Deus tão grandioso, tão poderoso, que cura, que liberta, que restaura, que transforma. E não sei o que nós estamos querendo mais do que isso. Que Ele é onisciente. Ele sabe o que nós estamos pensando. Ele sabe o que nós pensamos lá em casa. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui. Se não estão sentindo, é porque algo está bloqueando. Mas não é Ele. Porque Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. E Ele, onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode todas as coisas. Qual causa Ele pode?
ele não pode fazer. Vocês já pararam para pensar que para o homem pode ser impossível, mas para Deus é possível. E Ele não faz acepção de pessoa. Essa semana eu lendo um livro, eu achei bem interessante. Que tem uma passagem que fala assim, que Deus, Ele não tem inimigo. Às vezes, o que é nosso inimigo, que nós colocamos diante de Deus, Ele ama igual Ele ama nós. Vocês pararam para pensar? Que às vezes nós queremos o mal do nosso inimigo e Deus ama ele. E Ele fala que Ele quer que nós também passamos a amar o nosso inimigo. Porque Deus quer todos nós no céu. Ele quer. Mas nós temos que querer também. O querer também é nós estarmos na presença dEle. E a presença dEle estar em nós. Davi, coloca Salmo 139. Primeiro do 1 ao 4. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabe tudo o que eu faço. E de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que eu vou dizer. O que vocês entendem por esses versículos? Que não tem como esconder. Vocês sabem que nós escondemos quem nós somos só de nós mesmos? Que muitas pessoas estão nos assistindo. Não tem como esconder. Tem coisas que ficam ocultas. Que nós somos artistas, né? Escondemos. Mas de Deus nós não conseguimos esconder nada. E se você quiser ficar na presença de Deus, você não pode esconder nada. E para isso você tem que ser humilde. E falar com a tua boca quem você é. Não precisa o outro apontar para você quem você é. Você que tem que se autoexaminar. Falar assim, pá, aconteceu uma certa situação, eu agi assim. Ah, então eu penso dessa forma. Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus, enquanto nós estivermos nessa terra, Ele quer transformar as nossas vidas. Ele quer transformar. Como o pastor sempre ministra, lá no céu tem hierarquia. Em qual hierarquia nós estamos relacionados aqui na terra, por enquanto? Porque a hora que chegar lá, o ponto de vista nosso aqui vai zerar. Será que aqui tem alguém que pensa como Deus? Que vive como Deus?
Porque Deus fala que nós somos a imagem e semelhança dele. Eu pedi a Deus, hoje, que Ele pudesse falar conosco, pudesse exortar, pudesse fazer tudo o que Ele quisesse nessa noite, expor. Porque não é porque eu estou aqui que eu sou melhor que ninguém. Eu sou um ser humano pecador e necessito da misericórdia de Deus todo dia, todo instante. E admito que eu preciso melhorar muito, mas muito mesmo. E ainda dou muito trabalho para Deus. Com a minha maneira de pensar, maneira de agir, maneira de falar. O que é para falar, não falo. O que não é para falar, fala. Então Deus, nesta noite, Ele diz na palavra dEle que Ele conhece cada um de nós. Desde o ventre da nossa mãe. Então, como que nós vamos esconder algo que Deus já sabe? Davi, Êxodo 33, 14. Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Deus está dizendo para cada um de nós aqui que Ele vai conosco, vai nos dar a vitória. Agora, quem aqui, a hora que sai de casa, fala: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não estiver onde eu vou, eu não quero estar lá. Uma porcentagem grande. Eu vou, pronto, acabou. Não quer saber se Deus está lá ou não. Se Deus quer que você esteja lá ou não. Isaías 41, 10. Não fique com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Será que cada um de nós confia no Senhor daquela forma ali? Que muitas vezes, essa palavrinha de 3 letrinhas ali, ó, 2 vogais e 2 consoantes, neutraliza as nossas vidas. Deus fala assim: vá, que eu estou contigo. Aí você fica lá, ó, mas eu estou com medo. A palavra medo mostra que nós somos inseguros. Muitas vezes covarde, indeciso. Que se Deus falou que é para ir, porque Ele sabe, Ele tem propósito em nossas vidas. Mas nós atrapalhamos Deus, porque nós estamos ouvindo muito essa palavra nas nossas casas, no trabalho, no nosso meio. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Estou ansioso. A ansiedade, Deus falou, porque é para nós lançarmos a ansiedade sobre Ele. Então Ele sabe que nós vamos ter. Mas é para nós enfrentarmos. Enfrentarmos o medo, a insegurança.
E muitos que estão aqui estão com a vida travada por causa do medo. Eu não vou investir, que não é a hora ainda. Ah, será que é vontade de Deus? Aí põe Deus na jogada. Deus fala assim, vai. E você fica, ah não, mas Deus não falou comigo? Então nessa noite Deus está falando conosco que nós temos que ter atitude, que venha dele também. Porque muitas vezes nós temos atitude que é do nosso coração e depois nós fazemos aquilo e não dá certo. Porque não era tempo, não é hora. Porque quando é dele, é no tempo e na hora certa, se concretiza. Romanos 12, do 12, 21. Não deixem que o mal vençam vocês, mas vençam o mal com o bem. É a parte que nos aprisiona, de nós liberarmos perdão. E a palavra fala, se nós não perdoarmos, nós não vamos ser perdoados. E se nós não formos perdoados, nós não vamos ser salvos. Mas eu sei que ele fez isso ou que ela fez isso. Quem é o nosso juiz é Deus. Ele ama aquela pessoa que fez tudo isso para você. E se aquela pessoa pedir perdão, ele vai perdoar. E você fica preso com o passado de coisas inúteis aos olhos de Deus. E Deus fala essa noite que Ele quer liberdade. Ele quer vocês, nós, livres das garras de Satanás. Mas para isso nós temos que ter atitude. E se nós temos a presença de Deus, por que nós não amamos? Se nós temos a presença de Deus, por que nós não perdoamos? E nós achamos que está tudo certo. Aí faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos que somos crentes. E não temos atitude de estar livre. Porque a partir do momento que nós formos livres, Deus vai poder nos usar com autoridade, com sabedoria. E nós vamos ser de confiança dEle. Que Ele quer soldados na frente, guerreando com sabedoria dEle. Porque quando Moisés estava no deserto, falou assim, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos. Foi aonde que Deus falou, vá, que eu estou contigo. Porque ele temia a Deus. Ele sabia que precisava de Deus. E nós estamos numa geração que acha que não precisamos de Deus para nada. Só quando nós estamos em necessidade. Enfermidade, na parte financeira, no relacionamento. É nessas partes que nós achamos que Ele é necessário. Sendo que Ele é necessário todo dia, todo instante. Em nossas vidas. Ele nos enche. Ele nos transforma. E é de dentro para fora. Mas se nós estivermos com esse lixo no nosso coração, vai ter transformação? A culpa é de Deus? Não. Mas nós arrumamos um culpado. Se não é Deus, é o inimigo. Se não é o inimigo, é aquele fulano.
né? E a onipotência de Deus é ilimitada. Ó, ninguém pode fazer. Ele faz. E se nós nos enchermos da presença de Deus, nós vamos esvaziar de todo esse lixo. Mas nós preferimos ficar cheia com esse lixo do que sentir cheia pelo Espírito Santo, cheia pela presença. E a grande sabedoria de Paulo foi ele assumir a fraqueza dele. E nós queremos esconder a nossa fraqueza. Esconder. E nós conseguimos esconder de Deus? Podemos esconder do marido, da esposa, dos filhos, da sociedade. Mas de Deus nós não escondemos nada. Só que Ele quer que nós admitimos que nós somos pecadores, que nós temos defeito, que precisamos dEle. Quando Ele fala, confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor e Salvador. E no nosso coração sentir tudo isso. Não só ficar falando. Quer falar assim, até papagaio fala. Sem saber o que está falando. Que se Ele é nosso Senhor, é dono, nós somos propriedade dEle. E Ele quer fazer o melhor para nós. E nós achamos que o caminho que Ele quer que nós vamos seguir, não é o caminho certo. Nós queremos controlar o Deus Altíssimo com as nossas decisões. E quando acontecer de nós declarar isso para Deus, gera amadurecimento espiritual. É a mesma coisa de uma criancinha, quando a gente pergunta algo, ela fala na inocência. Ah, não sei. Agora, quando ela é uma pessoa madura, ela fala assim, eu sei o que eu sou. Que eu sou pecadora. E necessito da misericórdia de Deus. Todos os dias, todo instante. Porque o Senhor, Ele nunca falou que o caminho nosso ia ser fácil. Quando Ele fala que nós teríamos aflições. Não é fácil. E nós complicamos muito mais ainda. Já não é fácil. E nós complicamos mais. E o importante de tudo isso é que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante, uma espada de 2 gumes. E o quanto que nós vamos ter de Deus é o tanto que Ele vai ter de nós. Quanto mais nós enchermos da presença dEle, mais nós vamos viver o melhor desta terra. Amém? E nós aqui estamos zelando pela presença de Deus? Nós estamos cultivando a presença de Deus
em nossa casa, no nosso trabalho, aqui na casa de Deus? Nós estamos zelando? Ou estamos entrando aqui de um jeito e saindo do mesmo jeito, não sendo transformado? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos a Deus com atitudes, com dedicação, com amor, é isso que Ele quer. Coração transformado. E essa atitude tem que ser gerada em nós todos os dias. Desde o nosso levantar ao nosso deitar. E para gerar essa presença de Deus, tem que ter arrependimento. O arrependimento é a certeza que nós estamos sendo transformados. Porque se nós não nos arrepender de tudo que nós fizermos, ou já fez, ou vamos fazer, nós não estamos zelando pela presença de Deus. Nós não estamos tendo a presença de Deus. Nós não estamos vivendo a presença de Deus. Porque Deus está aqui. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer soprar vida no vale dos ossos secos. Ele quer ressuscitar os sonhos dele para cada um de nós. Mas nós estamos agarrados em raiz profunda de amargura, de tristeza, de rancor, de falta de perdão. E Deus, essa noite, Ele quer que nós possamos, abrir o nosso coração com sinceridade. Muitas coisas nós não vamos conseguir hoje, mas nós vamos fazer um exercício de lidar com essas situações de maneira que agrada a Deus. Porque Deus quer transformar nossas vidas. Ele não quer ninguém perdido, sem saber que caminho seguir. Porque nós temos um único caminho. Único. Que vai nos levar ao Pai. Que é verdadeiro. E eterno. Alguém aqui tem a certeza que se hoje Deus recolher, está tudo jóia? Que vai chegar lá no trono do Pai? Ou ainda tem que rever algumas coisinhas que estão pendentes? Lembra que eu falei no começo da hierarquia? Ô, Mônica, e lá a palavra de Deus fala que a hora que nós chegarmos lá, nós vamos chorar muito pelo pouco que nós fizemos aqui, que poderíamos ter feito mais. E não é um não, é todos. Todos. Porque aqueles que estão na hierarquia, pertinho de Jesus, eles choraram também, porque eles poderiam ter feito mais. Mas deixar para descobrir que nós poderíamos mudar aqui.
com arrependimento, quebrando o orgulho, quebrando a mentira, quebrando o engano, quebrando a falta de perdão, para agradar a Deus. O triste de tudo isso é que nós estamos entristecendo o coração de Deus com as nossas atitudes, esquecendo que Ele é o Todo-Poderoso. Que Ele quer cada um de nós lá no céu. Mas não é só para nós querermos o céu, mas é para saber que aqui nós vivemos o céu, como a imagem e semelhança de Deus. Que tudo que o apóstolo Paulo escreveu, ele diz que foi inspirado pelo Espírito Santo, que dele não saiu nada, e que era para engrandecer o nome de Jesus, que para ele não queria nada. E quantos de nós aqui estão falando de Jesus, mas com orgulho, com soberba, dizendo: oh, eu curei, eu libertei, eu restaurei. Eu. Esquecendo que é Jesus que cura, Jesus que liberta. Eu sou um milagre. Jesus usou a vida do pastor Trovati com autoridade, com sabedoria e muita sabedoria. Ele foi um vaso, ele foi um instrumento de Deus. Mas porque ele estava disponível. Quem de nós aqui está disponível para poder ajudar o outro, o próximo? Eu faz tempo que eu não vejo aqui, e nem assim muito comentário sobre pessoas depressivas, da maneira que eu me encontrava. Porque se existir pessoas da mesma forma que eu estava, é porque ainda está faltando palavra, pessoas para estar falando de Jesus, falando da grandeza, falando do amor. E quantos que estão morrendo nessa situação? Eu e a Fran, nós atendemos uma mulher faz anos já. O estado dela estava 10 vezes pior que o meu. Porque ela já estava de cama. Mas o semblante dela era de dor. O semblante dela era de ódio. O semblante dela era falta de perdão pura. Falava de perdão para ela, ela se enrolava. E não perdoou. Ela não foi livre. Porque a casta dela, ela estava tão endurecida, que foi anos, que veio de geração por geração, é por causa do pai, por causa da mãe, por causa disso, por causa daquilo. A lista era grande. E eu falo para vocês, se nós não vencermos o primeiro gigante, vai levantar 2. Se nós não vencermos esses 2 gigantes, vai levantar 3. Se nós não vencermos o 3, vai levantar 4. E sempre vai dificultar. Oi. Sim, ela se mutilava. Ela colocava a mão dela dentro da boca para sufocar.
a expressão, gente, nós deveríamos ter filmado para a gente deixar como experiência o que é uma pessoa. Não estamos julgando de forma alguma. Mas o semblante é claro da pessoa quando está atormentada. Poderia ter filmado eu. Inclusive eu tenho foto. O dia que eu lembrar eu vou trazer. Mostrar o antes e o depois. Antes de eu ser liberta e depois que eu fui liberta. É nítido a grandeza do amor de Deus, a grandeza do poder de Deus. Quando Ele fez por completo. E Ele faz por completo. E Ele fará por completo. Se teve o toque que eu pedi para Deus tocar no coração de cada um, inclusive o meu. Mas eu creio que foi concluído aquilo que Deus colocou em meu coração. Porque eu só sou um vaso. E eu pedi para Ele me usar da maneira que Ele quisesse. Então, que essa palavra aqui, se vocês puderem ler o Salmo 139 completo, o finalzinho fala assim, o 139, 23. Ó Deus, examine-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Nós deveríamos pedir isso para Deus todos os dias. Para Ele sondar o que tem no nosso coração que está guardado do passado, que só está travando as nossas vidas. E deixar Ele curar as feridas. Deixar cicatrizar. E sermos um testemunho do poder de Deus. Então, a partir de hoje, vamos pensar com muito carinho, com muito amor, como nós estamos cultivando a presença de Deus em nossas vidas. Porque se nós estivermos murmurando, fofocando, terceirizando as coisas, pondo a culpa no outro, nós não estamos cultivando a presença de Deus. O cultivo é para o outro lado. E a colheita vai vir. E se você terceirizou, é 7 vezes pior. Porque essa casa está vazia, o que vai vir? Porque quando nós não estamos com a presença de Deus, a casa está ocupada com outros inquilinos. E eles não brincam em serviço. Deus é carinhoso, Deus é amor, só que Deus é justo. Né? Que tem pessoas que falam, mas Deus é amoroso. Ele é. Deus é amor. Só que Ele é justo. E Ele vai fazer justiça. E quando nós estivermos lá, não tem essa terceirização, não. Ou se assume tudo aquilo ali, ou se assume. Agora a gente ir para o inferno por causa de um perdão, por causa de uma fofoca, por causa de terceirizar, por arrumar culpado. Eu sou assim porque a minha família... Não, você é assim, mas você pode ser transformado. Se eu fui transformado, estou sendo transformado, todos têm a mesma chance. Amém? Então vamos nos levantar.
Eu quero que vocês orem junto comigo. Senhor, remova toda mancha, toda mácula, toda condenação, todo jugo que há em mim. Arranca pela raiz e me encha com o Espírito Santo, da glória de Deus, da vida de Deus. Que a presença de Deus preencha plenamente todo o vazio. Em nome de Jesus. Amém. E gostaria que viesse aqui à frente pessoas que queiram oração, pessoas que hoje foi tocado para se arrepender. E eu falo com toda certeza, não tem um que está aqui que não tem que se arrepender. Nós temos que parar de hipocrisia. Nós temos que ser verdadeiro. Vir à frente, assumir quem nós somos, para que Cristo faça a obra dele por completo em nossas vidas. Amém? Então pode vir à frente. Pastor Dorival, o senhor poderia ungir a mente de cada um deles, declarando livre de todo julgo, de toda condenação, de tudo aquilo que aprisiona. Fazendo um favor. Deus deu alguma direção para algum de vocês? Ô Lu, poderia cantar um louvor para nós? Lu, tua presença me atraiu, a sarça pegou fogo. Eu não lembro de si. Não, o nome dele é... Me atraiu. É Gabriela Rocha. Sarça. Eu não lembro direito o louvor. O Senhor fala que Ele escolheu cada um de nós e Ele não rejeitou. E é para que nós não ficamos com medo, pois Ele está conosco. Não é para nós nos apavorar, porque Ele é Deus. E Ele deu forças e o ajudou. E os protejo com a minha forte mão, assim diz o Senhor.
E Ele dá força aos cansados. Ele enche de energia os fracos. Os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águia. E correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Surya dekai saramasho de cantaramalai. Haderai suricantarabashe. Toquintandarabashe aderai. Shebadai quando que cantaramashe. Harialas toriaderais. Suryamanais. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia em tua glória vale mais que mil. E que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia em tua glória, um dia em tua glória vale mais que mil. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia em tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, meu coração queimou até que descobriu que um dia em tua glória, um dia em tua glória vale mais que mil. Tentei me esconder por medo de não, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória, tua presença. É que
que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia em tua glória vale mais que 1000. E que a sarça pegou fogo, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia em tua glória, um dia em tua glória vale mais que 1000. Vale mais que 1000. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. A manifestação da glória de Deus é a revelação da sua presença. Poder, bondade e majestade. Através do bom, através das obras, através de eventos, obras e do caráter de Jesus Cristo. Essa manifestação visa o arrependimento e a transformação e a capacitação do povo de Deus. Temos que refletir seu amor e misericórdia, e é experimentada na vida de cada pessoa quando buscam a comunhão e a unção do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor esteja tocado no coração de cada um de nós, com arrependimento, e que haja mesmo a transformação da qual agradará a Deus. Que estejamos com os nossos olhos abertos, com os nossos ouvidos abertos, que os nossos lábios abertos para declarar a grandeza e o poder de Deus. Porque esse lugar manifesta a glória de Deus. Esse lugar é o trono de Deus, está aqui. Este lugar é a casa do Senhor. E Ele quer cada um de nós transformado. Que estejamos com alegria e vivendo o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Que tenhamos, Senhor, um final de semana abençoado. Que o Senhor já esteja provendo tudo, Senhor, para o sábado, Senhor. Que nós teremos a comunhão com os irmãos. Que o Senhor proveu tudo do porco no tacho, Senhor. Que o Senhor esteja nos revestindo com a tua armadura e nos ensinando a ser igreja e viver, Senhor, conforme a tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, coloca vidas, coloca almas para ser trabalhada, Senhor, para ser transformada. E que o Senhor esteja nos preparando, Senhor, porque sei, Senhor, que grandes coisas o Senhor fez, grandes coisas o Senhor fará. Porque o Senhor tem pressa. Jesus está voltando. E sabemos, Senhor, que ainda estamos, Senhor, despreparados. Então que o Senhor prepara cada um de nós aqui, Senhor, com o teu conhecimento, com a tua verdade. E que não sejamos nós que estejamos fazendo a tua obra, mas que seja o próprio Deus, em nome de Jesus. Isso que o Senhor nos leve em segurança, Senhor. Cada um que aqui está, Senhor. E que o Senhor continue trabalhando à noite, na mente, no coração de cada um, Senhor. Porque eu sei que o teu amor transborda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Papai, a tua graça nos basta. Nos enche com óleo de alegria e com renovo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E também peço, Senhor, perdão por nós não sermos humildes, por nós não sermos gratos, Pai. Porque sabemos que a tua presença está aqui. E estamos ocupando a nossa mente com problemas. Então, papai, nos ajude
a não atrapalhar o teu agir. Em nome de Jesus, que as cadeias sejam abertas, que as mentes sejam livres, que possamos voar como águias, voar alto, olhando para o alto, da onde vem o nosso socorro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?